Daí as meninas chegam pra mim e falam: Soroli, eu fiquei menstruada e senti diferença na minha voz. Tem isso? Pior que tem, hein? O que fazer nessas horas, hein? O vídeo de hoje é sobre isso. Fica comigo. Fala, Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, canal mais Belter do YouTube. E o vídeo de hoje é especial para as mulheres. Sim, porque nós homens não ficamos menstruados, mas as informações contidas nesse vídeo podem ajudar homens também. Por quê? Eu vou considerar assim que o período menstrual ele provoca alguns sintomas na voz das mulheres. E esses mesmos sintomas, os homens também podem ser acometidos por eles por causa de outros fatores. E aí a solução é mais ou menos a mesma. Então, se você é menino, pode ficar até o final do vídeo que eu acho que você vai gostar, tá? Então vamos lá. Menstruação é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, é a vida, a biologia da mulher, tem uma coisa toda poética que a gente pode pensar, mas para algumas mulheres é muito sofrido esse período. E para as cantoras em especial, né? Eu sou filho único, tenho 3 irmãs, 10 primas, 10 tias. Eu convivi com vários tipos de mulheres diferentes ao longo da minha vida e eu vi o período menstrual afetar elas, cada uma meio que de um jeito. Eu tinha tias e irmãs que tinham cólicas de se contorcer na cama, assim, de tanta dor. Tinha umas que não tinham tanta cólica, mas que tinham muita alteração de humor. Tinha umas que reclamavam de inchaço. E quando eu me tornei professor de canto, eu acho que a maior parte dos meus alunos são mulheres. Eu recebi muito esse feedback, tanto de alunas que tinham essa consciência: olha, minha voz está meio diferente. Será que é por causa da menstruação? E aí eu fui estudar sobre isso e descobri que sim, afetava em alguns aspectos. E aí quando a minha aluna chegava com a voz diferente, eu já percebia assim, alguma aluna falava: você está para menstruar? Você está em período menstrual e tal? Sim, por quê? Falei: porque eu estou percebendo na sua voz. Então, são coisas que acontecem, modificações na voz que realmente dá para perceber. Antigamente, por exemplo, a gente tem relato de que as cantoras líricas não cantavam menstruadas. Não sei como é que é hoje em dia, né? Porque tem muito recurso de fonoaudiologia, ciência da voz, que pode driblar um pouquinho essas coisas e melhorar esses aspectos. Mas é fato, antigamente as cantoras não cantavam. Tipo, elas não cantavam porque senão elas iam esforçar demais a voz para tentar conseguir o mesmo resultado da voz fora desse período. Mas então, Soroli, o que acontece especificamente na voz? Porque a gente sabe que tem cólica, que tem inchaço, que tem alteração de humor, que tem um monte de outras coisas que as mulheres podem sentir. E na voz? Bom, especificamente nas pregas vocais, o que a gente sabe é que nesse período as pregas vocais ficam mais inchadas, ok? E se elas ficam mais inchadas, vai interferir no jeito que elas fecham e na flexibilidade, na forma como elas alongam. Na verdade, dificultando essa flexibilidade e aumentando o fechamento. Então, imagina, se a mulher faz uma força X normalmente para fechar a prega vocal, aproximar uma da outra, né? Eu falo a prega, mas são as pregas, né? Porque é uma de cada lado. Ela faz uma força muscular lá para poder aproximar essas pregas, né? Imagina que elas incharam, elas vão estar mais próximas já, porque elas estão inchadas. E aí o corpo está acostumado a fazer aquela força lá. Aí a mesma força vai apertar muito, vai ter muita sensação de aperto. As minhas alunas que já me relataram especificamente sobre este período, elas costumam falar assim: a minha voz fica mais pesada, a minha voz fica mais grave e a minha voz de cabeça fica com ar. Eu perco a minha voz de cabeça, o meu falsete, ele fica vazando ar. Isso tem a ver com esse inchaço. Por quê? Quando as nossas pregas vocais estão inchadas, e aí pode ser por abuso vocal, por isso que eu falei que serve para os meninos também. Quando a gente abusa demais da voz, ela fica inchada. Quando a gente está com alguma infecção, ela pode ficar inchada. Quando a gente está com algum resfriado, alguma alergia, tiver uma rinite, um gotejamento, ela pode ficar inchada. Refluxo pode deixar as pregas vocais também inchadas. Várias coisas podem provocar esse inchaço das pregas vocais. Quando as nossas pregas vocais estão inchadas, elas estão mais sensíveis também. Elas ficam avermelhadas. E aí, imagina se você você bateu em algum lugar o seu braço e ele inchou. Você não vai sentir aquilo ali meio dolorido?
Imagina suas pregas vocais ficarem doloridas e elas aproximarem uma da outra até o ponto de se encostarem. Elas vão tentar se afastar. O corpo, para se proteger, ele vai produzir uma fenda. Ele vai afastar um pouco as pregas vocais. Por isso que talvez as meninas sintam que a voz de cabeça vazar. E aí, se você não tiver uma propriocepção muito aguçada, a propriocepção é a autopercepção do seu corpo, né? Você perceber, sentir lá dentro do seu corpo e trabalhar com ela, mesmo assim, inchada e apertando, e mesmo que ela esteja meio dolorida e tal, e você não sente aquilo tão palpável assim, ou você não tem consciência dessa sensação, vai só piorando, entendeu? Vai só piorando, porque imagina se uma coisa está inchada, imagina que esse machucado do seu braço aqui, essa pancada está inchado, e você ficar fazendo assim nele, ó. Você acha que ele vai sarar? Não, ele precisa de repouso, ele precisa de tratamento para ele melhorar. Então, neste período, já que está acontecendo isso, o que a gente pode fazer de solução? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é fazer inalação com soro fisiológico. Se você não tem um inalador, compre um inalador e use aquele inalador mesmo assim, de preferência na boca, né? Mas pode usar aquele que encaixa a máscara aqui para o nariz também. E faça uma sessão de inalação com soro fisiológico. O soro vai ajudar nesse processo de desinchar as pregas vocais. Outra coisa que você pode fazer é fazer inalação com vapor quente. Tem máquinas de vapor quente, ou você pode ferver um caneco de água, por exemplo, uma panela de água e aspirar aquele vapor ali por pelo menos uns 20 minutos, tá? Até mais. Esse vapor quente também vai ajudar a desinchar, tá? Observação quanto ao vapor quente. Não use a voz imediatamente após o uso do vapor quente. Quando você fizer a vaporização quente, dê um tempinho. Não faz isso e vai cantar não, porque pode ser ruim para as pregas vocais, porque ele vai promover uma vasodilatação. As veinhas vão abrir ali e é isso que ajuda a desinchar, a escoar o líquido, o sangue que está parado lá. Só que essas veinhas vão ficar muito fininhas porque elas esticaram. E aí, se você esforçar para cantar um agudo ali, elas podem arrebentar e você tem uma hemorragia. É uma coisa pequena, mas que, imagina, você tem uma hemorragia nas pregas vocais, né? Não deve ser uma coisa agradável. Eu nunca tive, mas não deve ser uma coisa agradável. Então, quando usar o vapor quente, silêncio depois, ok? Dá uns 40 minutos, pelo menos, para você usar a voz. Para o seu corpo voltar à temperatura normal e as veias voltarem ao seu tamanho normal. Outra coisa que você pode fazer são exercícios com voz de cabeça, tá? Que são exercícios que alongam mais as pregas vocais. Então, fala com seu professor de canto que você está menstruada para ele fazer exercícios mais de alongamento. Porque se ele não souber, ele vai fazer o protocolo dele normal com você. Então, você tem que ter uma percepção do seu corpo, uma propriocepção de que, opa, tá uma coisa diferente. Deixa eu falar para o meu professor, que aí ele vai saber como me ajudar. E você já sabe que tem esse caminho. Vamos fazer uns exercícios com a voz mais leve, porque eu estou sentindo a minha voz muito pesada. Ou se você faz algum curso online, por exemplo, as minhas alunas do curso online de belting, elas podem fazer exercício de top voice, que é na borda tênue, para alongar. As minhas alunas do curso Revolução Vocal, elas podem fazer esse exercício de borda tênue, tá bom? Para poder alongar bem as pregas vocais, fica ali uns 2 a 5 minutos fazendo só exercício de borda tênue, que é tipo a voz de cabeça, né? Que vai alongar, promover o alongamento das suas pregas vocais e vai ajudar também nesse desinchaço aí, beleza? Pode tomar um chazinho quente também, mas é aquela coisa, tomou o chazinho quente, fica em silêncio. Não vai já tomar o chá e cantar logo depois, não, porque esse hiperaquecimento aqui a gente tem que monitorar, tá bom? Beleza? Meninos também podem fazer a mesma coisa, tá? O dia que vocês abusarem da voz, assim, tentem nunca abusar da voz, tá, gente? Mas se aconteceu, façam esse protocolo.
inalação com soro fisiológico de preferência. Depois do soro fisiológico pode fazer os exercícios. Se fizer inalação com vapor quente, 40 minutos de silêncio. Depois faz exercícios, quando for fazer os exercícios, faz exercício de voz de cabeça, com a borda bem alongadinha, prega vocal bem alongadinha, para poder ajudar. É como se você tá inchado, o sangue tá parado, aí você estica ela para ajudar a escoar, vamos dizer assim. Tudo bem? É bem terapêutico esse treino, vamos dizer assim. E outra coisa, gente, a coisa mais importante de todas, eu falei primeiro aí as coisas que vocês querem, mas eu vou falar agora a coisa que vocês precisam. É começar a trabalhar a sua voz com propriocepção, autopercepção do seu corpo. Por exemplo, se eu abro a minha boca, eu tô olhando no espelho, eu abri a minha mandíbula, eu tô vendo. Mas como que eu percebo se eu tô abrindo sem ver? Muita gente não percebe. Então você tem que treinar bastante na frente do espelho, para depois, quando você estiver sem o espelho, você ter a sensação de que, isso aqui é abrir a boca. Mesma coisa com o palato, com a língua, com a prega vocal, entendeu? Eu ponho a mão lá, tô sentindo a minha vibração das pregas vocais. Eu já treinei isso tanto que eu sinto as minhas pregas vocais sem colocar a mão e eu tenho meu controle de bordas por causa disso. Eu tô aqui na borda densa, posso mudar para médio densa. Posso mudar para médio tênue? Posso mudar para tênue? Qualquer momento que eu quiser, porque eu sinto lá. Eu treinei para sentir. Eu adestrei. Eu faço meu corpo me obedecer através da repetição correta de exercícios específicos, ok? A técnica tem que te dar isso. E a sua dedicação no estudo e uma boa técnica clara, objetiva, que te explique como fazer, juntar essas duas coisas, vai te dar propriocepção. A propriocepção é que faz você aprender a lidar com essas alterações que vão acontecer na sua voz. Mulheres, por exemplo, quando ficam menstruadas. Se você tiver uma boa propriocepção, você vai saber, a minha prega está inchada, deixa eu alongar ela, tá? Eu falo isso porque eu realmente vivo isso, tá? Não é que você vai abandonar professor de canto, não é que você vai abandonar fonoaudiólogo, abandonar otorrino, nada disso. Mas você vai sim se tornar mais independente. E aí você vai procurar esses profissionais para tirar o melhor deles e quando for realmente necessário. E no seu dia a dia, quando você estiver sozinho, sozinha, você vai saber se virar, tá bom? Essa é a proposta da Revolução Vocal. Beleza? Gostou do vídeo? Então clique em gostei, compartilha com todas as suas amigas. Seus amigos também, tutupom. Tá, gente? Vamos ajudar todo mundo a desinchar as pregas aí, que é um dos sintomas de quando as mulheres estão em período menstrual. Porque afeta tanto a qualidade da voz e afeta até o nosso emocional, né? Quando a gente perde aquele controle da voz. Então, se você faz esse protocolo que eu estou te ensinando aqui, vai melhorar a qualidade e aí você vai ter a sua voz te obedecendo de volta, beleza? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora mesmo. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, afinal é de graça. A Revolução Vocal está indo para o próximo nível e eu quero que você venha comigo. Me segue também lá no Instagram, @Revolução Vocal. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!